Boa tarde a todos. Eu me chamo Tereza, sou professora especialista. Eu sempre falo que sou professora especialista, mas hoje eu vou falar em quê para vocês, tá? Eu sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em gestão escolar, pós em neuropsicopedagogia e psicopedagogia, tá bom? E hoje nós vamos contar a história da Marva Collis. É uma história verídica, verdadeira, tá? Que é muito enriquecedora e boa, assim, da gente ouvir, né? Que é uma história de uma mulher de coragem. O começo da história. Marva Collis trabalhou durante anos como professora substituta em Chicago. Ela percebia que muitas crianças eram humilhadas, rotuladas, né? E abandonadas pelo sistema escolar. Muitos, e será que mudou alguma coisa, né? Muitos alunos eram chamados de lentos, problemáticos, sem capacidade de aprender. Nada de moderno aqui, né? Quer dizer, é a mesma coisa do que está acontecendo hoje. Mas Marva, ela acreditava em algo diferente. Ela acreditava que toda criança pode aprender. Nasceu de forma muito simples a escola que ela queria que fosse uma escola diferenciada, dentro da sua própria casa, usando recursos limitados. Mas para isso, o que ela fez? A decisão dela foi muito corajosa. Ela, cansada do sistema, que ela já estava mais de 12 anos, não via nada acontecer de diferente, e se ela continuasse lá, ela ia morrer como substituta. Ela fez o que? Ela pediu demissão. Com pouco dinheiro que ela tinha, ela abriu uma pequena escola dentro da sua própria casa, chamada East Side Preparation School. Ela recebeu justamente os alunos rejeitados pelas outras escolas, né? Aquelas crianças que ninguém queria, né? O método revolucionário, que método é esse que ela usou? Nós vamos saber agora. Marva Collis acreditava na disciplina, na leitura de clássicos, no respeito, no incentivo. Ela ensinava autores difíceis, até para adultos. Ela dava um ensino de qualidade, hein, gente? Ela ensinava Shakespeare, Dante, Emerson, e as crianças aprendiam. Ela acreditava que toda, está até grifada aqui, criança podia aprender. Essa era o coração do método dela. Qual que era o método dela? Que toda criança podia aprender. Mesmo as crianças rejeitadas, consideradas problemáticas, com dificuldades, rotuladas como incapazes, eram tratadas como inteligentes. Ela dizia: o fracasso começa quando a criança deixa de acreditar em si mesma. Se você fala o tempo todo, essa criança não sabe de nada, essa criança não vai aprender, essa criança é assim, é assado, ela vai colocar aquilo na mente dela, ela vai absorver tudo de ruim que você está passando para ela. E aí ela não vai aprender mesmo, né? Porque já rotularam ela. Então, no ensino clássico, ela usava livros considerados difíceis, né? Aqui eu já tinha colocado, mas vou colocar, eu coloquei de novo. Os alunos estudavam Shakespeare, Sócrates, Dante, poesia, aqui está mais completo. Poesia, filosofia, literatura clássica. Olha, eles tinham um ensino de qualidade, né? Quantos das nossas crianças alguma vez ouviu falar desses grandes escritores, filósofos? Quase ninguém, né? Ela acreditava que crianças pobres também tinham direito ao conhecimento profundo, ensino de qualidade. Isso lembra muito a ideia dos grandes teóricos da educação clássica: John Henry Pestalozzi, Maria Montessori, Michel de Montaigne, que respeitavam profundamente a criança e valorizavam o seu potencial para aprenderem.
Terceiro, né? Disciplina com respeito. Marva Collins era firme na sala de aula. Ela defendia respeito, postura, dedicação, organização e esforço, mas sem humilhação, pois ela acreditava que muitos alunos eram destruídos emocionalmente pela escola tradicional. Ensino emocional, ela motivava muito os alunos, ela fazia elogios, incentivava a autoconfiança, ensinava as crianças a acreditarem em si mesmo. Para ela, antes de ensinar matemática ou leitura, era preciso reconstruir a alma da criança. Se você colocasse, elogiasse, falasse que eles tinham capacidade, eles iam aprender, né? Com certeza. Agora, se você fala que ele não sabe nada, que ele não aprende, ele não vai aprender mesmo, porque você já rotulou essa criança, né? Então, eu tive um aluno que ele foi rotulado também. Quando ele não fazia tarefa, ele não tinha muita motivação porque tinha problemas na casa dele, porque a mãe dele estava doente. Aí ele chegava e não fazia nada na escola. Aí o que, que a professora fazia? Ela fazia igual essa professora? Não. Ela escrevia numa caderneta mesmo. Ela escrevia, mãe, mãe, vó, qualquer que cuidava dele. Fulano ficou o dia inteiro olhando na janela. Fulano ficou mexendo com a borracha. Fulano ficou fazendo isso. Todo dia ela escrevia só isso. Aí a criança, aí a mãe ia lá, ele ia para a diretoria, ele ia não sei mais para onde, mas ensinar mesmo nada. Não. Aí quando ele foi para a minha sala, o que, que eu fiz? Ele tinha letra linda, eu sabia dos problemas dele. Eu comecei a incentivar ele, ele foi para frente, ele começou a ter autoconfiança. Nunca mandei esses bilhetinhos para ele, que eu acho errado esse tipo assim de coisa, sabe? Nunca mandei, ele foi só melhorando em todos os aspectos. Aí ele saiu da escola, foi para outra professora também tratava ele muito bem, incentivava ele. Hoje ele está fazendo até faculdade. Por quê? Porque todos mudaram a postura de ver ele, né? E começou a ver ele com outro olhar, começou a ver aquilo que ninguém via, que ele era uma criança capaz de aprender. Isso depende do professor, depende da gente fazer a nossa parte. É o que ela fazia com esses alunos. O milagre educacional. Os alunos começaram a melhorar rapidamente o seu emocional, igual eu acabei de citar agora, e no seu potencial humano, eles começaram a acreditar mais nele. No início, ela e o marido investiram em economia, o marido dela estava com ela nessa batalha. Ela e o marido investiram em economias da família, adaptaram a casa para funcionar como sala de aula, e trabalharam praticamente por vocação, não por dinheiro. Muitas pessoas até duvidavam que o projeto daria certo. Com certeza, tinha muita gente torcendo contra, né? Como sempre. Mas quando os alunos começaram a apresentar resultados impressionantes, a situação mudou, tá? Eu só coloquei esse livro aqui para destacar, né? Então vamos. Com o crescimento e a fama da escola, que a escola foi ficando famosa, vários jornalistas começaram a visitar o local e os programas de televisão mostravam o trabalho dela. Empresários. Até nesse momento, ela não tinha ajuda de ninguém, só dela, do marido dela e de Deus, de ninguém mais. Aí a televisão começou a mostrar o trabalho dela, empresários, educadores passaram a ajudar e muitas pessoas começaram a fazer doações. Ela ficou conhecida nacionalmente nos Estados Unidos. As turmas eram pequenas e a atenção individual, que fez toda a diferença. Como começou dentro da própria casa, ela conseguia observar o comportamento de cada um, as dificuldades, os talentos, os sentimentos de cada aluno. Isso fazia grande diferença. Aprendizado intenso.
Ela não aceitava ensino simplificado, tá vendo? Nada de ensino simplificado, porque ela acreditava no potencial dos seus alunos. Simplificado para crianças pobres, porque eles são pobres, para que ensinar coisas difíceis, né? Muito pensa assim, não é verdade? Mas mal sabe que essas crianças pobres um dia podem se tornar grandes homens, grandes empresários, né? Eles rotulam bem antes mesmo. Enquanto muitos defendiam conteúdos mais fáceis, ela fazia exatamente o contrário. Ela elevava o nível intelectual dos alunos e os resultados impressionaram os Estados Unidos. O que o método dela ensina até hoje? A história de Marva Collins mostra que o ambiente influencia muito. Palavras podem destruir ou construir, viu, gente? Ou levantar uma criança ou derrubar uma criança. E o professor pode mudar destino. Está na mão dos professores levantar essas crianças ou derrubar essas crianças. Ela provou que, muitas vezes, o problema não está na capacidade do aluno, mas no que, então? Na falta de esperança do sistema, ao velho sistema, que gosta da decoreba, da tudo assim, não quer nem ter muitos problemas, né? Tudo fácil. Essa visão continua extremamente atual até hoje. Ela começou, gente, com 4 alunos. E pouco tempo depois ela tinha mais de 200 alunos matriculados. A casa dela ficou pequena, ela teve que depois mudar de lugar, né? Esse detalhe torna a história de Marva Collins ainda mais impressionante. Ela começou praticamente sozinha, dentro da própria casa, com apenas alguns alunos. Muitos relatos falam em cerca de 4 crianças no início, justamente aqueles que haviam sido rejeitados pelo sistema escolar tradicional. O mais extraordinário nessa história é que, em pouco tempo, os resultados começaram a aparecer, as crianças evoluíam rapidamente, os pais ficaram muito admirados e a fama da pequena escola começou a crescer. A escola dela, chamada Westsea Preparatório School. Meio complicado, né? Ela, com tudo isso, ela acabou recebendo centenas de alunos posteriormente. Todo mundo já queria estudar na escola dela. Isso aconteceu porque as pessoas perceberam algo muito raro. Marva Collins conseguia despertar inteligência e confiança em crianças que o sistema havia praticamente abandonado, deixado de lado, né? O sistema já tinha rotulado, essas crianças nunca vai ser nada, eles nunca vão aprender, deixa eles para lá, né? Não queria problema com essas crianças, mas ela via algo, né, de relevante nessas crianças, que eles tinham capacidade para aprender, né? Esse crescimento rápido mostra uma coisa muito profunda. Quando existe propósito verdadeiro, dedicação e amor pelo ensino, as pessoas começam a acreditar no seu projeto. Enquanto o sistema fechava as portas, Marva Collins abria a porta da própria casa, tá? Que é da própria casa. A pequena escola doméstica se transformou no famoso Westsea Preparation School. Ela chegou a atender centenas de alunos ao longo dos anos e virou símbolo de educação alternativa e transformação social. A escola ficou tão conhecida que professores do mundo inteiro, hein, gente? Agora não era mais só nos Estados Unidos. A fama dela ultrapassou fronteiras. Visitava o local e universidades estudavam o método dela, tudo queria aprender como que ela conseguia isso. E documentários foram feitos sobre sua história. A trajetória de Marva Collins toca profundamente, justamente por isso. Ela não começou rica, ela não era rica, não tinha uma grande estrutura na casa dela,
não era uma ministra, nem era dona de uma universidade. Ela era apenas uma professora, inconformada com a justiça. Mas ela nunca ficou rica, viu, gente? Nunca ficou rica. Isso é interessante na trajetória dela. Ela não cobrava pelo ensino, pelo que eu pesquisei, viu? Mesmo famosa, Marva Collins continuou muito ligada ao propósito educacional. Ela acreditava que a missão principal era salvar as crianças do fracasso escolar. Ela preferiu continuar ensinando, em vez de entrar totalmente na política ou no sistema tradicional, porque ela já tinha ficado 12 anos no sistema tradicional, provavelmente ela ia aposentar como substituta e ninguém sabia que ela tinha um grande potencial, né? Sabe, a diretora, tudo da escola, não via ela com grandes olhos, né? E ela era muito capacitada. Sem grandes recursos, ela fez aquilo que muitos governos não conseguiram fazer. Ela despertou esperança em crianças esquecidas e abandonadas pelo sistema. Jean-Henri Pestalozzi, Michel de Montaigne, Maria Montessori, todos eles acreditavam que a criança precisa ser valorizada como ser humano antes de qualquer método. Como surgiram novas ideias educacionais? Como certos professores desafiaram sistemas injustos? Vocês sabem? É uma pergunta. Como surgiram novas ideias educacionais? Como certos professores desafiaram os sistemas injustos? Esses aqui que eu acabei de falar, eles também desafiaram. E como o conhecimento pode transformar a sociedade? Vocês podem pegar essas perguntas aqui e responder. Isso tem muito valor hoje, porque muitas pessoas conhecem tecnologia, mas não conhecem a história da educação a fundo. E nem os grandes educadores da nossa história, que lutaram para mudar a forma de ensinar e procuraram um ensino que pudessem unir tantas crianças ricas quanto as crianças pobres em prol de um ensino de qualidade para todos, né? A história de Marva Collins é realmente uma daquelas histórias inspiradoras que ficam na memória, porque ela prova que uma única professora pode mudar vida, sim. Ela teve coragem para vencer estruturas injustas, políticas arcaicas. Ela simplesmente começou sem estrutura alguma, sem prédios enormes, sem nenhum reconhecimento e com escasso dinheiro, mas com fé e coragem. Afinal de contas, ela foi professora substituta por mais de 12 anos. E se ela não tivesse tomado essa ousada decisão, com certeza teria se aposentado como professora substituta. E isso lembra uma verdade muito forte. Grandes mudanças quase sempre começam pequenas, tá? Lembra desse ditado. Quando alguém falar que você não consegue, você é incapaz, você se inspira na história dela. Marva Collins não construiu apenas uma escola, ela reconstruiu a esperança de crianças que o mundo havia abandonado. Enquanto muitos enxergavam fracasso, ela enxergava futuros brilhantes. Histórias assim alimentam professores cansados, alunos desmotivados, pais preocupados e pessoas que ainda acreditam numa educação mais humana. Marva Collins, John Henry Pestalozzi, Maria Montessori, Emmanuel Kant, Michel de Montaigne foram outros grandes educadores que ousaram dar um passo além e com coragem, determinação, com o conhecimento que eles tinham, eles transformaram a sociedade, cada um na sua época. Isso tem muito valor hoje, porque muitas pessoas conhecem tecnologia, mas não conhecem a história da educação, nem os homens e mulheres que lutaram para mudar a forma de ensinar. Quase todos esses educadores
tinham algo em comum. Eles acreditavam no potencial humano, mesmo quando o mundo desacreditava. Sim, a história de Marva Collins é realmente uma daquelas histórias inspiradora que fica na memória, porque ela prova que uma única professora pode mudar vidas, coragem, pode vencer estruturas injustas e a educação ainda pode transformar vidas. O mais emocionante é que ela não esperou dinheiro, apoio político, prédios enormes, nem reconhecimento. Ela simplesmente colocou a mão na massa. O convite para. Ela recebeu vários convites, viu, gente? Do governador, que o sucesso foi tão grande que até 2 presidentes americanos quiseram colocá-la como secretária da educação, mas ela recusou todos os convites. Ela poderia ter ganhado muito dinheiro, ficado famosa com essa convite do presidente, né? Mas ela não quis, porque o amor dela pela educação, pelas crianças carentes, era mais alto do que o dinheiro. Eu vou deixar agora uma pequena reflexão. Marva Collins nos ensinou que um verdadeiro educador não desiste dos seus alunos, não desiste jamais. Enquanto o sistema via fracasso, ela enxergava inteligência, dignidade e futuro. Aqui, por fim, eu deixei essa foto aqui para vocês verem agora. Vocês veem, né, que como que uma mulher de coragem transformou, né, a educação americana. O que ela fez foi grandioso demais, né, gente? Não é dinheiro que compra. Ela acreditou fielmente que ela conseguiria mudar aquelas crianças, transformar ela e dar um ensino de qualidade. E ela não poupou esforço, ela conseguiu o seu objetivo. Então, na próxima semana, nós iremos contar outra história verídica muito emocionante, tá? Eu vou intercalar essas histórias verídicas junto com os grandes educadores, tá bom? Para ficar um ensino mais leve, para não ficar muito assim pesado. Espero que vocês tenham gostado desse. Agradeço, né, tá, por vocês terem ficado até agora assistindo. E muito obrigado se vocês gostaram, vocês compartilhem, dê seu joinha e inscrevam no canal também. Obrigado, tá? Por vocês terem ficado até o final.